O Supremo Tribunal Federal, ontem através de um ministro, quis revogar a decisão, através de liminar, é claro, de que as pessoas condenadas em segunda instância e que tenham todos os recursos já julgados, eles continuassem presos. Aqueles que não teriam os recursos julgados seriam colocados na rua. É gente que não acaba mais. O ministro, evidentemente, foi rechaçado porque ele fez o que se chama de mise-en-scène, um jogo de cena. Ora, o Supremo já tinha definido sobre isso e iria julgar novamente essa questão no mês de abril do ano que vem. Aí o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, foi e cortou aquele jogo de cena do Marco Aurélio, que é outro ministro. Ora, por que ele fez isso? Há um confronto, neste caso, em se jogar para a plateia, parecendo político. Aqueles políticos que, quando tem uma manifestação na Câmara, na Assembleia, aí eles jogam para a torcida. Apoia, não, estamos do seu lado, que vocês merecem nosso apoio, mas na verdade ele faz aquilo lá para a plateia, não apoia nada, quer nem saber. E ao fazer esta ação no apagar das luzes, o ministro agiu também jogando para a plateia. Prestem atenção. O Supremo agora interrompe suas atividades. Ele colocou uma liminar que foi derrubada pelo presidente, que foi acionada, essa presidência foi acionada pela Procuradoria-Geral da República. Se por acaso essa liminar fosse mantida, não teria tempo para reunir uma decisão plenária. E aí os advogados iriam imediatamente entrar com recursos para colocar em liberdade seus clientes, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que seria beneficiado. Por trás disso a gente não sabe o que é que tem. O que se sabe é que nesse angu tem caroço. E muito mais gente, porque são vários os processos julgados em segunda instância que ainda não terminaram com os seus recursos. Imagine, por exemplo, alguém que cometeu um crime grave, colocado na rua, sem que ele tenha garantia de que voltará para a cadeia e ficará livre, impune. Ao mesmo tempo, a lei fala que as pessoas que coloquem em risco a vida dos outros, essas pessoas não poderiam ser liberadas. Mas quem é que vai julgar isso? Quem é que vai analisar isso? Então, o país que vive uma instabilidade jurídica, e o ministro aí conseguiu jogar pedra na própria vidraça, porque o povo analisa, o povo está querendo uma mudança, e essa mudança é institucional de maneira geral. Quem tem que legislar é o Congresso. Então o Congresso que teria que mudar, colocar uma PEC, que é uma emenda à Constituição, e aí sim alterar, afirmando que aqueles que forem julgados em segunda instância e que mesmo ainda tendo direito a recursos, continuarão presos. Porque a Constituição fala que eles têm direito à liberdade. Mas se existe uma dificuldade jurídica para essa conclusão, não quer dizer que a gente vai abrir a cancela e a boiada sai em disparada. Foi uma tragédia isto. O jornal Folha de São Paulo de hoje traz inclusive um editorial falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. E, se por acaso o país quer buscar os rumos corretos da lei, da justiça e com políticas públicas adequadas para a inserção social e econômica, terá que ter também maturidade, principalmente daquelas autoridades que estão no topo do poder, porque se eles fizerem besteira, continuaremos no mesmo patamar, pensando que a gente é Bélgica, mas a gente não passa mesmo de uma localidade muito pobre.